Caríssimos, hoje irei iniciar este apostolado, né, que será para espiritualidade, para apologética, por assim dizer, para refutar as heresias e mostrar a verdade católica, que se chamará São Dionísio, né, apostolado São Dionísio. E para bem iniciar tal apostolado, gostaria de começar em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então, vamos lá. O primeiro vídeo do canal vai ser em honra à nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, e provarei que ela é imaculada. E antes de tudo, eu gostaria de dar uma contextualização que fala sobre o porquê, quando Maria foi imaculada e o que é a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição foi um dogma proclamado pelo Papa Pio XI, dia 8 de dezembro de 1854. Na bula Inefabilis Deus, que dizia que Maria nascia sem a mácula do pecado original, que é o pecado transmitido de Adão. Agora que eu já contextualizei, gostaria de falar sobre as provas bíblicas que Maria é Imaculada. Maria é Imaculada porque a expressão que designa Maria como cheia da graça vem do verbo caritou no grego, né, que simboliza algo em plenitude. E a palavra que simboliza Maria como plena da graça, cheia de graça, é justamente kakritomene, que está em particípio perfeito e simboliza que Maria era plena da graça. Eu estou aqui nas primeiras traduções, se não me engano, no latim, era traduzido como gratia plena. Algumas objeções que podem surgir é que Estevão também é colocado como cheio de graça. Mas vejamos que tanto no textos Receptus quanto no textos Codex Vaticanus, vemos que a palavra que substitui graça é ou charis ou pistis, que ambas têm significados como fidelidade, lealdade ou aquilo que dá prazer, doçura, charme, amabilidade e graça de discurso. Bem, gostaria de falar também, né, que algumas objeções contra a Imaculada Conceição, né? Mas Maria precisou de Jesus para ser salva, como é demonstrado na Bíblia em Lucas 1:47, onde Maria chama de Salvador. Alguns podem objetar que Maria de fato precisou de um Salvador, logo ela tem pecado original, porque tudo aquilo que não tem pecado não necessita de um Salvador. Mas eu respondo isso respondendo a premissa menor, porque a Virgem necessitou de um Redentor, tanto ativamente quanto meritoriamente. Ativamente pela potência de Deus, que a preservou e a redimiu dela, meritoriamente pela eficácia de toda a vida de Cristo e de sua paixão, que mereceu que essa graça fosse concedida à sua mãe. E assim, somente Cristo é aquele que não necessita de Redentor ou mediador entre si e Deus. Todos os outros necessitam, como atesta Agostinho no livro sobre a perfeição da justiça. Ou seja, é óbvio também, né, que algumas pessoas podem falar: ah, mas Maria sentiu fome e sede, que são consequências do pecado original. Eu respondo da seguinte maneira: sobre o sofrimento de Maria, não é conclusivo, pois o mediador pode reconciliar alguém de tal forma que as penas inúteis para ela sejam retiradas dele, e ela fique com apenas úteis para ela. E a culpa original não teria sido útil para Maria, as penas temporais foram úteis para ela, portanto nelas ela ganhou mérito. Disso eu quero terminar com um argumento filosófico. Dizemos que ninguém replica perfeitamente alguém suprindo a máxima de suas penas, a não ser suprindo a máxima de suas penas. Ou seja, se Cristo é mediador perfeitíssimo e toda a nossa natureza foi ofendida em Adão, né? Se toda a nossa natureza ofendeu a Deus em Adão, então Cristo deveria fazer a mediação perfeita, pois Cristo é mediador perfeitíssimo. E sendo mediador perfeitíssimo, ele deveria fazer com que um dos filhos nascesse sem culpa, pois se não fizesse, a mediação não seria perfeitíssima. E por consequente, não teria como Deus fazer uma mediação perfeitíssima se algum filho de Adão nascesse sem culpa, porque o pecado original é para a natureza um pecado maior do que não haver Deus no paraíso, pois o pecado para a natureza intelectual é o maior de todos os seus castigos.
Logo, se Cristo nos reconciliou de forma total com Deus, deve também fazê-lo através de uma única só pessoa. Quer dizer, se Cristo nos reconciliou de forma totalmente com Deus, deveria fazer com que uma única só pessoa, pelo menos, nascesse sem pecado original, né? Já que esta deveria ser sua mãe pelos pré-méritos antecedidos a ela. E se Deus conferisse um grau mais nobre a alguém que não fosse sua mãe, dentre as criaturas, este desonraria o princípio de honrar pai e mãe, né? Então é necessário que Cristo, pela mediação perfeita, seja totalmente faça com que Maria seja imaculada, né? Ou seja, Maria foi imaculada desde o princípio da concepção. Além disso, algumas pessoas podem objetar: ah, mas Maria ela foi concebida de relações carnais, né? Eu respondo que Maria é por graça aquilo que Cristo é por natureza. Assim, Maria foi poupada pela sua graça, por graça aquilo que Cristo é por natureza, pois Cristo é por natureza imaculado, já Maria o é por graça, à medida que desta foi preservada do pecado original, já que Deus, sendo onipotente, poderia fazer com que a Virgem Maria nascesse de forma imediata sem o pecado original, mas pela graça, não por sua natureza, pois por natureza Maria ainda supre as penas do pecado original, como a sede e outras coisas. Logo, convém assim que Maria seja imaculada. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Terminamos esse vídeo no nome de Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Fule-nos, ó Deus, a caridade. É isso. Até mais.